Mais um dia, quero saudar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, trazendo o pão do céu, uma palavra de Deus para o seu coração e para a sua alma. O pão do céu nada mais é do que o Cristo, o Salvador do mundo encarnado, que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. Hoje nós vamos meditar no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículo 8 a 10, que está escrito assim: Estava sentado em Listra certo homem, aleijado dos pés, coxo desde o ventre da sua mãe, o qual nunca tinha andado. Este ouvia falar Paulo, que, fitando nele os olhos e vendo que tinha fé para ser curado, disse em alta voz: Levanta-te direito sobre teus pés. E ele saltou e andava. A Bíblia diz que em Romanos, capítulo 10, versículo 7, diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Jejuar não gera fé, orar não gera fé, pelo contrário, quem tem fé é que jejuma e ora, porque acredita. Se todo ser humano entendesse, infelizmente, todos não entendem, que Deus jamais quer o nosso mal, que Deus sempre quer o nosso bem, o mundo seria diferente. Como está escrito que em Tiago capítulo 1, versículo 17, que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem lá do alto, do Pai das luzes, o qual não tem sombra e nem variação de mudança. Deus ele está tão preso à sua palavra, embora ele seja a palavra, que nem a sombra dele pode sofrer variação de mudança. Como diz lá em Malaquias, porque eu não mudo, ó Israel, essa é a causa de vocês não serem consumidos. Vemos aqui um coxo que foi gerado no ventre da sua mãe, nasceu coxo e viveu uma vida coxa. Nunca tinha andado. E Paulo estava pregando a palavra em Listra e olhou para aquele homem e viu que dentro do coração dele tinha fé para ele ser curado. E Paulo fita os olhos nele e diz: levanta e anda. Quando você aceitar que Deus não quer o seu mal, que Ele não se alegra quando você está doente, desempregado, está passando problemas no seu casamento, que você está numa situação que não vê saída, Deus não fica alegre com isso. Se um filho pedir um pão, o pai não dá uma pedra. Se pedir um peixe, não dá uma cobra. Se pedir um ovo, não dá um escorpião. Aí Jesus ainda abre um parênteses. Vocês que são maus, sabem dar boas coisas aos vossos filhos? Quanto mais Deus, que é a fonte. Ele não tem, não. Ele é a bondade, o amor em pessoa. Então, quando você entender que Deus não quer o seu mal, e que se você, através dessa mensagem de meditação da palavra de Deus, crer, e você gerar dentro de você a fé
da mudança de mente, da mudança de situação e não aceitar, como disse Jesus, você que está cansado, oprimido, sobrecarregado, vinde a mim e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve, e vocês vão achar descanso para a alma de vocês. Então, se você acreditar, ou se você não tem essa fé, peça através da oração no nome de Jesus. Jesus, eu quero a fé da cura. Jesus, eu quero a fé da libertação desse vício, seja ele químico, ou seja qualquer outro vício, do alcoolismo, não importa. Se você pedir essa fé, através da pregação genuína da palavra de Deus, Ele é poderoso para te libertar. Jesus, falando que as ovelhas dele ouvem a sua voz. E esse é o nosso alicerce, é a âncora da nossa alma. Aquele que é de Deus ouve a palavra de Deus, como está escrito em João 8:47. Então, se você é de Deus, ao ouvir essa mensagem, você não vai se conformar com essa situação e vai buscar em Deus não só a solução para o seu problema, não só a saída desta situação, mas também você vai buscar ser filho dele e buscar a salvação da sua alma. No Evangelho de João, capítulo 10, versículo 26 a 28, está escrito assim. Está escrito assim: vocês não acreditam porque não são das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e jamais perecerão, e ninguém poderá arrebatá-las das minhas mãos. Isso é a palavra, são palavras do próprio Cristo. Na minha Bíblia está destacado em vermelho, em evidência. Aquele que é de Deus, como diz em João 8:47, ouve a palavra de Deus. Aqui no João 10, versículo 26 ao 28, está dizendo que as ovelhas dele, quando ele fala, ouve a voz dele. As ovelhas dele, ninguém rebata da mão dele, porque ele é o bom pastor que deu a vida pelas suas ovelhas. E ele, como diz no Salmo 23, ele leva as suas ovelhas do seu rebanho para verdes pastos e águas tranquilas. Então, se você está passando por uma turbulência, não importa qual área, psicológica, fisiológica, material e espiritual, você, que é a ovelha dele, ao ouvir essa voz, você não vai aceitar ser pisado por ninguém, escravo do homem. Não estou aqui pregando anarquia, nem rebelião. Estou pregando a palavra de Deus dizendo, aquele que é de Deus não aceita ser escravo de si mesmo, dos seus desejos, escravo do eu, escravo do vício, escravo do homem, dos falsos líderes religiosos que querem domar sua vida. Seja livre. Peça a fé da libertação, assim como esse coxo de nascimento tinha fé para ser curado. Então peça a fé para ser livre, mudança de mente, de coração, como está escrito. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Você que é filho de Deus e filha de Deus, está numa situação caótica agora. Você não é o que você está vivendo. Então procure a presença dele, clame pelo nome dele, que ele vai em teu socorro, como está escrito. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude. Jesus quer salvar você, ele te ama.
Deus te abençoe. Amém e graças a Deus.